E a gente vai começar o Alesp Conecta de hoje. Sem muitas delongas, eu vou agradecer o meu convidado de hoje, o Eduardo Lira, que vai conversar com a gente sobre empreendedorismo social. Ele, que é o CEO, eu gosto quando ele fala que ele é o CEO do Gerando Falcões, porque ele vai contar para a gente como é que funciona. Edu, primeiro, obrigada pelo seu tempo, eu sei que você está na correria aí nesse momento, mas por atender a gente do Alesp Conecta. Um prazer, Julie, obrigado pelo convite. Então, para quem nunca ouviu falar do Gerando Falcões, o que é, como é que surgiu? Gerando Falcões é uma plataforma de impacto social que trabalha acelerando ONGs em periferias e favelas do Brasil inteiro hoje. Nesse período pandêmico do Brasil, são mais de 300 favelas que a gente está apoiando. Eu nasci num barraco, numa favela em Guarulhos, São Paulo, e eu consegui me reinventar através da inspiração da minha mãe, que me dizia todo dia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. Nós salvamos meu pai havia então sido preso, indiciado por roubo a banco, e essa inspiração da minha mãe fez a gente reinventar a nossa história. Eu fui para a escola, depois para a universidade, escrevi um livro chamado Jovens Falcões, publiquei de forma independente, vendia de porta em porta por R$ 9,99 na favela, e comecei a empreender. Me tornei um empreendedor social a ponto de fundar a Gerando Falcões, que fazem 7 anos. E o que eu acho muito legal, que eu já te ouvi falar, e você já falou aqui na Rede Alesp, no Jornal da Rede Alesp pra gente, que você se coloca como CEO, né? Porque é um empreendimento, por mais que seja social, que você ajude os outros, você tem todo um pessoal por trás, né, para te ajudar. Tem um time hoje na rede como um todo, mais de 200 pessoas trabalhando diretamente nas nossas ações. Temos um sistema de gestão muito arrojado, com metas, com uso de dados, com sistema de gestão que oferece uma visão de longo prazo. Temos plano de carreira para as pessoas, foco em recrutar os melhores talentos para estar trabalhando com a gente a longo prazo. Então, eu me considero sim, aliás, não me considero, eu sou um CEO da Gerando Falcões, temos um time de investidores na favela. Eu me orgulho muito disso, ter mobilizado empreendedores e empresários como Jorge Paulo Lema, como Eli Ror, Rubens Menin, Guilherme Bentimol, Daniel Castanho, Flávio Augusto da Silva, Ana Maria Diniz e tantos outros investidores, que faz a gente construir um programa para impactar o Brasil, sobretudo as favelas, com um sonho de longo prazo, mas que a gente quebra em pequenas etapas, de um dia colocar a desigualdade da favela no museu. E é possível, está nas nossas mãos, por sinal. E como você falou, né? Você falou no início aqui do programa, mais de 300 favelas já impactadas, né? Já tem esse movimento em mais de 300 favelas. E aí eu te faço uma pergunta bem prática. Por que ninguém pensou nisso antes? A pergunta é boa. Eu acho que o Brasil, outras pessoas, empreendedores sociais, estão fazendo coisas incríveis nas favelas. Tem várias ONGs no Brasil, como a própria CUFA, que trabalha em rede dentro de favelas, entre outros que eu poderia mencionar, que o Brasil vai dar certo se a gente tiver um ecossistema com muita gente boa trabalhando para resolver os grandes problemas do nosso país. A Gerando Falcões tem um foco em desenvolver líderes, de encontrar Edus, encontrar Dudas, que estão em favelas, que não têm um reconhecimento social, que não têm apoio, mas que efetivamente possuem um talento. Uma vez que a gente coloca eles dentro da rede Gerando Falcões, a gente desenvolve essas lideranças num produto social que nós construímos chamado Falcons University, que é a nossa universidade de desenvolvimento de líderes, que treina essas grandes lideranças em habilidades técnicas e em habilidades emocionais, para que eles possam transformar a favela onde eles estão inseridos, utilizando skills, habilidades, inclusive eles poderiam ser contratados para trabalhar na Amazon, na Netflix, mas por terem uma chamada de favela, decidiram estar ali e transformar aquele local com o melhor que eles possuem nas mãos.
Uhum. E você está falando desse momento, dessa importância de se criar líderes, né, de dar possibilidade também a muitas pessoas que têm certas habilidades e que talvez em algum outro momento não seriam reconhecidos, né? Você está dizendo do dar voz também a essa população. Para quem ainda está ouvindo agora aqui no Alesp Conecta falar a primeira vez sobre o Gerando Falcões, como é que funciona? Vocês chegam, o Gerando Falcões chega numa comunidade, numa favela, como é que ela entra dentro dessa comunidade? A gente procura ONGs que já existem, a gente gosta de trabalhar com donos, pessoas que tenham um sentimento de donos e que tenham fundado suas ONGs, que sejam outros CEOs, né, que sejam diretores, presidentes dessas entidades, dessas ONGs, mas que queiram trabalhar no nosso formato de gestão, de eficiência, de transparência, de mobilização de recursos e relacionamento também com a classe empresarial do país. A gente gosta de encontrar aquilo que a gente chama de heróis e fanáticos. Tudo que dá certo na vida tem alguém que é tipo como se fosse um fanático que empurra, que vai, que erra, mas levanta, aprende, muda. Quando a gente encontra esses Dudas, essas Dudas e esses Edus nessas favelas, a gente investe inteligência, desenvolvimento emocional e técnico e capacidade de liderança, e a gente investe recurso financeiro, além de aportar mentoria e uma rede, todo um network para que esses líderes deixem de estar à margem, abandonados e no anonimato, e passem a ter um ecossistema de ferramentas apoiando para que eles possam efetivamente impactar mais, transformar mais e trazer o futuro para ser vivido hoje, eliminando e diminuindo as desigualdades sociais. Então, esses líderes oferecem serviços na ponta de educação, de esporte, de cultura, de qualificação profissional, de ferramentas educacionais, de tecnologia, para que essas crianças, esses jovens que essas ONGs atendem, sejam efetivamente impactadas e transformadas socialmente, sobretudo tendo acesso e inclusão à renda para que eles possam modificar a sua realidade social. E o que é muito louco, e é muito louco no bom sentido, de que bom que existe o Gerando Falcões, é que consegue trazer para a realidade empresarial talvez alguém que nunca pensou em ser empresário ou empreender, né? Que são duas coisas diferentes, né? O empreendedorismo do empresariado, né? Então, mostrar que aquelas pessoas dentro daquela realidade, elas conseguem fazer o diferente, elas conseguem se posicionar no mundo que não precisa ser de uma classe mais favorecida, vamos colocar assim, é isso, né? São empreendedores sociais. Nós temos muitos cases e lindas histórias, como a do Carlos Jorge, que é líder do Instituto Manda Ver, lá em Maceió, que lidera numa das favelas mais vulneráveis, eu diria, do planeta, e que tem feito um dos trabalhos mais incríveis no Brasil, oferecendo todo tipo de suporte, até aulas de programação, de tecnologia, de inserção de jovens no mercado de trabalho, reforço escolar através de atividades esportivas e culturais, com inteligência emocional. Temos outros cases, como a própria Amanda Oliveira, uma menina que nasceu na favela e que fundou, por conta do seu talento, o Instituto As Valquírias, que hoje, como integrando a Gerando Falcões, tem crescido sua arrecadação, tem crescido o número de crianças atendidas em São José do Rio Preto, de jovens inseridos no mercado de trabalho, tem feito literalmente uma ação sistêmica naquela comunidade onde ela atua. Então, o que a gente faz é procurar por gente que tem um talento, uma vontade, uma paixão incomum, que tenha coragem de ter um sonho grande para sua favela e a ousadia de executá-lo. Quando a gente encontra essas pessoas, a gente oferece todo o nosso time, todo o nosso suporte, toda a nossa capacidade de desenvolvimento, de mobilização de recursos para fazer esses líderes acontecerem. O Brasil só vai dar certo a hora que tiver densidade de talentos em favelas, liderando programas transformacionais a longo prazo e a sociedade apoiando essas lideranças para que elas possam realmente acontecer.
E é por isso que aqui no Alesp Conecta, que é um programa que foi criado para que chegasse com mais facilidade também às camadas mais jovens, que às vezes não querem escutar algum tipo de programação mais quadradinha. A gente tem esse bate-papo, né, essa conversa de trazer outras questões fora do parlamento, e o Alesp Conecta serve para isso, para contar que, olha, existe como fazer a diferença. A gente tem pessoas fazendo a diferença e buscando dar vozes a todas as pessoas, né? E assim, quando a gente conheceu, né, pela internet, pelas redes sociais, a Gerando Falcões, a gente falou, mas peraí, como é que uma ONG, né, conseguiu já fazer tanta coisa em tão pouco tempo de vida? A gente quer escutar o Edu falar pra gente, né? Porque em outro momento, que eu li também, acho que numa revista aí famosa de empreendedorismo, falando, né, são 12 milhões arrecadados nesse momento de pandemia. Gente, quem hoje consegue arrecadar tudo isso para ajudar o outro? Obrigado, Julie, pelas palavras. Nesse período pandêmico do país, o que a gente decidiu é atacar no combate à fome. Somado ao grupo de risco apontado pelo Ministério da Saúde, a gente entendeu que teria o grupo de risco social. Quase metade da população de favela são trabalhadores autônomos, manicure, pedicure, cabeleireira, pedreiro, pessoas que trabalham um dia para ganhar um dinheiro e levar para casa e poder comer. O pobre trabalha para comer, não necessariamente para ter luxo. E uma vez que a economia é travada, as pessoas passam a não ter acesso à renda. Somado a isso, a família toda em casa tem um sobreposto alimentar muito grande. As crianças não indo para a escola têm que se alimentar em casa também. E aí o risco social acaba ficando quase que exponencial, assim como a chegada do vírus no Brasil. E aí nós criamos uma campanha chamada Corona no Paredão, Fome Não, que já mobilizou a doação de muitos empresários, entre Jorge Paulo Lema, Abília Diniz, Pedro Bueno, Davi Pfeffer, entre muitos outros, e mais de 15 mil doadores através das nossas plataformas digitais que se uniram à nossa campanha e fizeram doações de diferentes valores. Essas doações vêm de brasileiros que estão em mais de 10 países, entre a Alemanha, a Inglaterra, Itália, Estados Unidos, e com maior presença no Brasil. Então, a gente transforma essas doações em cestas básicas digitais. Vale mencionar que essas ONGs nas favelas, das quais fazem parte da rede Gerando Falcões, elas cadastram as famílias por ordem de vulnerabilidade social, e elas fazem um pedido através do nosso app, construído pela Accenture, que é uma empresa de tecnologia parceira. A gente envia as cestas básicas digitais, que são os cartões, e elas entregam para as famílias, postam foto e publicam no nosso banco de dados do app para ter as evidências das entregas. Então, mais de 40 mil famílias já foram atendidas, Julie, vale mencionar, e cerca de 200 mil pessoas alimentadas em mais de 300 favelas brasileiras nessa crise. E é importante a gente mostrar o quanto, talvez com uma iniciativa, né? Claro que a gente está falando aí em grandes milhões, você tem muitos parceiros, empresários, lógico, mas assim, nesse momento, se a gente pensar que se cada um fizer uma ação e pensar no outro, né? Não sei se você concorda comigo, mas antes dessa pandemia, de tudo isso, a gente não estava olhando para o outro, não. A minha impressão é que nem com quem a gente trabalha a gente estava olhando. Não sei se você tem essa impressão de você não olhar o outro com carinho, você só viver a sua vida. Eu acho que essa crise colocou também uma lente de aumento sobre os problemas que existem no Brasil. As pessoas estão muito mais conscientes de que realmente falta saneamento básico. Só para te dar um dado, mais de 50 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso ao saneamento básico. Uma pesquisa do Instituto Data Favela aponta que 46% dos lares de favela não têm acesso, não têm água encanada. Quase 20 milhões de lares no Brasil não têm acesso à internet. Então imagina o tamanho da exclusão digital,
Então, imagina o tamanho dos riscos sanitários que nós temos por conta da falta de saneamento básico. Quase 1 milhão de pessoas vivem em barraco de um cômodo dentro de favelas no Brasil. Então, nós temos números muito vergonhosos que mostram o tamanho da desigualdade do nosso país, que é um dos países mais desiguais do planeta. Então, as pessoas estão percebendo que isso tudo é real e não era discurso de ONGs ou de ativista social, que é a realidade do nosso país e que nós não podemos fechar os olhos para isso. Quanto mais as pessoas fecharem os olhos para isso, o problema vai persegui-las e vai bater na porta da casa de cada um de nós brasileiros. O tema concreto é que esse problema começou lá na China, em alguma comunidade na China, e afetou quase todas as comunidades no mundo. Então, um problema em algum lugar qualquer passa a ser um problema que afeta todos nós. Então, nós vamos ter que estar muito mais engajado nos grandes temas do nosso país e ter uma participação social muito maior, de doação, de dinheiro e também de tempo e de inteligência, de engajamento social, de participação nas redes sociais de uma forma muito mais propositiva e não necessariamente de uma forma fútil. Esses são um dos grandes desafios que a gente tem pela frente. Edu, a gente sabe que nesse momento, né, em que as pessoas tomam uma consciência social maior, eu queria voltar para o Edu. Como é que é para o Edu que nasceu numa favela, que talvez não tivesse grandes oportunidades na vida, mas que em algum momento fez o ponto da diferença e hoje está fazendo a diferença na vida de tanta gente e vai fazer mais. Como é que é para você ter esse legado, né? Julie, acima de tudo, uma gratidão muito grande pela minha mãe, que não me abandonou, pela minha família, que me estimulou, que me alimentou com todas as dificuldades, mas que me deu um lar, apesar de ter sido num barraco, que me deu uma banheira, porque não tinha berço, minha mãe me colocou para dormir numa banheira, e eu sou muito grato aos meus pequenos começos, a todas as dificuldades que eu passei, mas aos valores que eu adquiri nesses períodos tensos da vida. E, acima disso, aliás, e somado a isso, eu diria que é uma responsabilidade, porque eu sei que é possível. Então, eu quero, quando você consegue descobrir um mundo diferente, ou usar o seu potencial, você quer que outras pessoas usem, que outras pessoas possam emergir do lugar de onde estão e possa ir para um lugar diferente, ter dignidade, andar com a cabeça erguida. Então é isso que eu sonho para a favela, onde as pessoas possam usar seus dons, se desenvolverem, aprenderem, crescer, criarem seus próprios mapas de superar a exclusão social e chegar ao ponto de realizarem os seus sonhos. Eu acho que esse é o Brasil que a gente precisa construir. Esse país é possível, ele está em nossas mãos. Ele depende do governo, mas não só do governo. Ele depende da iniciativa privada, mas não é só da iniciativa privada. Ele depende, sobretudo, da sociedade engajada, participativa, contribuindo, procurando, encontrando a sua ONG, seja Gerando Falcões, seja tantas outras ONGs sérias que tem no Brasil. O que não dá é para a gente esperar que o futuro seja diferente se a gente não estiver construindo esse futuro. Se a gente não se engajar, pelo contrário, ele vai ser pior daquilo que a gente imagina. E passando esse período pandêmico do país, a gente vai ter que reconstruir o Brasil. Em outros momentos nós fizemos isso, e agora, mais uma vez, o Brasil vai precisar que os líderes liderem e não se acovardem. O pior de uma pessoa é a covardia, e a coragem é uma das grandes virtudes. Perfeito. Edu, eu sei que você tem ainda uma semana longa, sua agenda é concorrida, então obrigado por ter atendido aqui o Alesp Conecta, e depois, em um outro momento, com mais calma, a gente faz mais um programa falando sobre isso, tá bom, Edu? Foi um prazer. Quem quiser fazer a sua doação ou colaborar, somente acessar gerandofalcões.com/Corona no Paredão. Um beijo. Valeu, Edu, um beijo. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. E quer rever esse programa e todos os outros? Corre lá no YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo, tá bom? Te espero numa próxima.